Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais esse episódio do Tudo é Venda. Hoje eu tô com um cara aqui sensacional. Esse rapaz que tá aqui na minha frente, que logo vocês vão ver quando a câmera cortar para ele, ele já criou várias marcas de sucesso que começaram do zero, inclusive. E hoje eu tô falando aqui com meu amigo, sócio, parceiro de negócio, Gustavo Kenjin. Cara, seja muito bem-vindo, prazerzaço. Valeu, cara. Recebê-lo aqui. E a gente tem muita história junto, né? De sociedade, de negócio que a gente fez. E assim, aprendi e aprendo muito contigo. E, poxa, eu sou muito grato por hoje você fazer parte do meu círculo de amizade. E assim, é muito inspirador ver a forma como você faz negócio. Porque até a gente estava conversando um tempo atrás sobre isso, que cada pessoa faz negócio de um jeito, né? Verdade. E pra mim, assim, você tem uma visão de brand que é muito bacana, cara. Você consegue realmente pensar ali elementos da marca, detalhes que fazem toda a diferença para que essa marca possa se posicionar de um jeito estratégico. Então, primeiramente, seja bem-vindo e eu quero começar aqui com uma pergunta que eu sempre falo que é a pergunta que vale $1 milhão. Gustavo, o que é venda para você? O que é venda, cara? Venda é você basicamente ter amor envolvido ao que você faz e acaba que a consequência desse amor é você divulgar para as outras pessoas, você querer que as outras pessoas tenham aquele serviço que você faz, que você ama. Eu acho que é meio que você transmitir aquela atividade que você faz no dia a dia, aquele seu amor. E é querer o bem pro outro também, sabe? Porque é muito isso, cara. A venda pra mim é muito isso. Pelo menos pra mim, né? Tudo que eu me envolvo é porque eu acredito que eu deposito amor. Então, eu acho que essa parte da venda é algo que você acredita e que você entende que faça bem e você disseminar aquele serviço ou produto pra alguém, tá ligado? Acreditando também que vai melhorar na vida da pessoa, tá ligado? Poxa, bacana, cara. Então acho que é isso. Eu concordo muito com essa visão, porque não tem como a gente pensar em venda sem troca. Total. Né? Então, Total. eu vejo que é esse conceito mesmo, né, da gente poder agregar valor e em troca daquele valor que a gente está agregando, receber ali por isso. É isso. Então, muito legal, cara. E a pessoa também vê que valeu a pena, entendeu? Ela fala, pô, comprei, paguei R$100 nisso. Valeu a pena. Isso entra num detalhe que é muito importante sobre a visão de caro e barato, que eu até estava conversando sobre isso com a Carol, né, do Fit Delivery. Caro e barato vai depender do quanto a tua expectativa ela foi de encontro com o que te entregaram de experiência. Sim. Então, vai muito... E branding serve muito para isso também, né? Uhum. Claro, assim, eu sei que vai muito além, eu quero até que você passe um pouco dessa visão, mas o que a gente pode fazer enquanto empreendedor, empresário, para de repente criar um branding que logo de cara, quando a pessoa bate o olho, ela fala assim, esse valor que eu tô pagando vale o investimento. Tá. Vamos lá, assim, o branding, ele envolve, não é só a visão, não é só a logo, não é só a identidade visual, mas ele é olfativo, ele é tátil, né? E ele também é sentimento, né? Então, assim, a dica que eu dou para qualquer empreendedor que quer que a marca dele gere um sentimento e que nesse pacotão aí gere a identificação da pessoa e ela querer aquela marca, através de várias ações que nem precisam de um investimento tão grande, né? Você fazendo um conteúdo sobre a história da sua empresa, você fazendo um conteúdo, por exemplo, na rede social explicando o porquê daquela logo, né? Será que a pessoa sabe o porquê daquela logo? A história por trás? Ou então a pessoa sabe a história da pessoa por trás daquilo? Isso tudo já mostra, já começa a canalizar uma porrada de sentimento, identificação
E isso tem a ver com branding. Cara, que foda. Entendeu? Então, assim, tem gente que pensa que é muito... Assim, no Avera, no início, a gente fez muito o quê? Pra gerar desejo, fazer camisas. Igual essa camisa aqui, os primeiros convidados na época, a gente dava a camisa. É um custo? É um custo. Eu ganhei, inclusive. Você ganhou, né? Ganhei. Hoje a galera hoje em dia nem tá ganhando. Nem tá ganhando. Porque aumentou o valor pra caramba. Mas foi um momento específico que a marca... Eu queria que as pessoas tivessem desejo por aquela marca. Tivessem desejo em ser convidadas. E aí a camisa seria algo que só quem é convidado tem. Caramba. Entendeu? Cara. Então esse foi um momento da gente gerar desejo na marca, as pessoas terem curiosidade e se identificarem de alguma forma ao ponto de mandar mensagem e falar assim, poxa, tenho uma história para contar, gostaria de ser convidado, entendeu? Sensacional. E aí nesse início foi muito importante essa ação. Isso já gera um investimento, né? Tem um custo. Mas tem várias outras ações que a gente pode fazer para poder realmente fazer um branding, né? E eu percebi que todas as marcas que de alguma forma você estava envolvido, você tinha essa percepção profunda de o que eu preciso fazer para gerar esse desejo. E o que fica claro para mim? Pensando o processo de venda, tá, pessoal? Então, pensando lá, atração, relacionamento, venda e pós-venda. Isso que o Gustavo está trazendo aqui, esse branding de você gerar desejo para que as pessoas queiram receber aquele serviço, aquele produto, você pode aplicar muito bem na atração. Porque sem falar muito, a pessoa já bate o olho e fala, nossa, eu quero isso. Né? Então, você acha também que o branding ele pode ser aplicado na fase do relacionamento para, de repente, as pessoas que já conhecem a marca e, de repente, algum elemento que você coloca, seja ele, não sei, sensorial, visual, enfim, para que a pessoa possa continuar engajada com aquela marca que foi criada? Não, sem dúvidas. Aí eu já pego até um pouco a parte do iMarket, que é onde eu vendo produtos Apple e tal. Comecei lá em 2019. E aí a gente praticava o e-commerce. O que é isso? É a recomercialização, né? Que era um movimento que na época estava começando a acontecer no mundo do consumo consciente, da pessoa dar o iPhone antigo dela em troca de um novo e tal, e pagar a diferença. E aí eu falei assim, caramba, eu quero, nessa marca, eu quero mostrar uma comunicação super humanizada, né? E branding é também o tom de voz que você tem com a marca, é também a forma que você se relaciona com a pessoa. E aí eu fazia o quê? Eu falei, caramba, em todas as frases eu vou colocar um emoji no final para mostrar a minha reação, para a pessoa pelo menos ter uma noção qual é a minha fisionomia, a minha reação após aquela mensagem enviada. E aí com isso, assim, a fidelização foi aumentando pra caramba. Eu falei, como eu consigo humanizar isso, né? E ter uma comunicação amigável, acolhedora. Porque quando a pessoa, por exemplo, roubaram o iPhone dela, ela tá mal pra caramba. E pô, será que ela, na hora que ela tá nesse momento, ela manda mensagem pra alguém que vende iPhone, como que ela quer ser recebida? Perfeito. Entendeu? Então o brand é muito sobre isso também, é sobre o tom de voz, né? Sobre a forma que a gente se relaciona, né? Até no iMarket também, vou pegar um negócio aqui pra mostrar. Show. No início eu falei, caramba, no brand tem muito isso da gente... Como eu consigo levar a minha marca para outros ambientes, né? Por exemplo, no Avera eu nunca uso a camisa do Avera, porque o Avera já tem a presença do Avera. No episódio a pessoa já tá lá, né? Eu vou usar a camisa onde não tem a marca, pô. Cara, que visão foda. Entendeu? Então é muito disso. Os meninos usam. O Lafon até fala comigo, pô, Gustavo, você não usa a camisa do Avera nos episódios? Eu falei, aqui já tem o Avera, cara. Já é o Avera. A pessoa já acessou, já digitou tá lá o dentro. Avera Podcast, pô. Eu tenho que levar onde? No supermercado, na rua da cidade, pô. Vou pra Volta Redonda.
10% do nosso público do Avera é daqui de VR, pô. Caramba. Entendeu? Então, eu tenho que levar onde não tem essa presença. E aí, pensando muito nisso, voltando à questão do iMarket, eu na época, quando eu tava começando, eu falei, caramba, como que eu consigo levar a marca quando a pessoa compra um produto? Porque acaba que quando a pessoa tem a marca, um cliente, ou a marca passou por ela, como eu consigo que ela veicule essa marca? Né? Isso é muito importante também pro branding. Né? Só que eu não tinha muito capital para investir. Aí o que eu fiz? A gente fez uma live, né? Eu falei sobre isso, não foi? Foi. E aí eu guardei, cara. Essa é a última bolsinha a primeira bolsa do iMarket. E aí a gente fez... Tá pegando bem aí o ângulo? Aí a gente fez eu comprei a bolsa no Mercado Livre e fiz um carimbo, né? E aí, assim, isso ficou bem melhor do que a questão de só a bolsa craft sem nenhuma logo. Sim. Né? Então o carimbo é super econômico, é uma forma... a logo também tinha uma pegada mais rústica. Sim. Então era uma forma de eu conseguir levar o contato, levar um pouco da presença da marca, né? Aí depois, com o investimento, a gente conseguindo investir mais, tendo mais capital, aí eu falei, pô, tá na hora de a gente melhorar isso. E aí a gente fez uma identidade visual. Que isso, hein? Com a logo, gerando essa relação, né, de quem vende, quem compra, dessa troca, do e-commerce, da recomercialização, do consumo mais consciente, né? Então aqui tá a logo, né? E claro, olha a diferença, né, cara? Diferença. E assim, pensar que você precisou passar por essa para chegar nessa. Exatamente. Sensacional. É um processo. E aí, poxa, quando a gente vende Apple, é mais sutil, né? E aí, tem uma frase aqui, inclusive, ó. Tem uma frase aqui, quando a pessoa abre a bolsa, tem uma mensagem, o futuro na palma das suas mãos. Caramba! Entendeu? Que E aí legal, o Instagram. Cara. Então, ao invés de ficar algo explícito, fica algo mais para quem realmente abriu a sacola. Para quem realmente abriu a sacola para poder pegar o produto. E ela recebe essa mensagem, sabe? Cara, isso é muito legal. Então, assim, isso é branding. Isso é um exemplo de branding, mas consciente, pé no chão, sabendo em cada momento. Aqui eu estava nesse contexto, onde eu tinha um orçamento X, e aqui eu tinha um orçamento diferente, né? E aí tem como. E aí a gente sempre colocou também o adesivo dentro da bolsa. Então tá aí um exemplo sutil de como eu posso fazer o branding, né? Eu lembro na Toca Logo, pra quem não sabe, pessoal, a gente foi sócio no... Assim, mas tá ali o projeto, a gente anda conversando aí. Exatamente. Vamos ver, quem sabe. Mas assim, a Toca Logo é uma startup que conecta os músicos com quem querem contratar os músicos, né? E nessa ocasião foi até onde a gente se conheceu no Startup Weekend. E lá, quando a gente se conheceu, já tinha a ideia ali da Toca Logo, de... vai ser assim, o brand vai ser assim, vai colocar o cabo aqui, no finalzinho o cabo de... né? Lembra disso? Conectar guitarra, ali. Pá. Então já tava com a visão da logo sem antes existir até a própria empresa, né? Verdade. E aí uma das coisas que entrou no nosso centro de custo foi colocar uma palheta, e essa palheta tinha ali a identidade visual e tal e tudo mais, para toda vez que o músico que toca o instrumento de corda tocasse, ele pegasse a palheta e lembrasse, né, da Toca Logo. A palheta era o cartão de visita, né? Era o cartão de visita. E assim, ficou muito claro pra gente naquele momento como chegar até o músico. E um outro problema que a gente enfrentou foi, beleza, pro músico tá claro como que a gente vai alcançar eles. Uhum. E agora pros empresários. E aí foi um ponto muito que a gente cresceu muito como empreendedor, né? Principalmente quando a gente fala de marketplace, que você precisa falar com os dois pontos. Sim, que é o que acontece com a iMarket também. E aí, como a gente chegaria para os restaurantes? Como a gente chegaria para quem contrata? E aí tem uma comunicação totalmente diferente de como a gente falava com o músico. E eu sinto que isso acontece também no Avera, porque acaba sendo marketplace também. Verdade. Não tem esse nome porque
é um canal de mídia, mas se você for pensar, você está conectando a audiência com as pessoas que estão veiculando anúncio no Avera. Total. Né? E como que vocês fazem isso ali no dia a dia, no Avera, por exemplo, de fazer essa intermediação, de saber a hora de virar a chave? Agora eu tô falando com o público, agora eu tô falando com a marca. Como que é isso? Cara, Acaba que no Avera, o público principal é quem tá lá assistindo, tá? É o público central pra gente. Então, até quando a gente vai falar com uma marca, com um empreendedor, para patrocinar o Avera, por exemplo, a gente pensa como aquela mensagem vai agregar para o público. Porque a gente conhece o nosso público. Um exemplo, tá? A Metalúrgica. Metalúrgica, Barra do Piraí e tal. A nossa patrocinadora vai pro 3º ano agora. Que legal, cara. Pra gente foi uma conquista do caramba, assim. Porque foi na época quando eu tava no... O estúdio era no terraço da casa dos meus pais. E aí quando eles começaram a patrocinar, eles deram meio que uma visão pra gente da possibilidade de pegar um estúdio no centro lá de Barra, entendeu? Alugar também. Então foi muito isso. Mas voltando, assim, quando eles falaram, quero patrocinar, eu falei, ok. Mas se eu falar dos produtos que eles vendem, que é só pra grandes empresas, é muito B2B, mas B2B mesmo, indústrias. Cara, eu vou falar o que eles fazem. O que pro público que tá lá na casa dele, que não trabalha com isso, vai agregar? Ele vai saber quais são os produtos da Metalúrgica, mas, pô, ele vai comprar? Não vai, cara. Ele não vai comprar aquilo. Não é o público, né? E aí, qual a proposta que eu dei pra eles? Eu falei, quais são as dificuldades que vocês têm? A dificuldade que a gente tem é a mão de obra. O turnover é altíssimo. E a gente precisa que as pessoas saibam onde elas podem se candidatar e tal. Eu falei, pô, beleza. Então vamos falar sobre as vagas. Que legal. E eles falaram, o top no ranking lá, top 5, essa é a dor deles. Turnover altíssimo, mão de obra qualificada e tal. Eu falei, cara, tá aí, pô. Vamos divulgar essa dor de vocês, entendeu? Vamos divulgar poxa... Que tem alinhamento, né? Eu acho que aí que tá o ponto. Vocês encontraram o ponto de alinhamento da comunicação com o público e a marca. Uhum. E talvez esse seja o grande segredo do brand. Não sei, tá? Você me corrija se eu estiver errado. Mas eu tô pensando agora, a partir do que você tá falando, cara, como que você conecta algum elemento da sua mensagem que fala com todo mundo? É claro, você vai ter que traduzir algumas coisas, você não vai falar do mesmo jeito que você fala num episódio com a marca. Mas Sim. Você também não vai perder a tua essência ali. Talvez esse seja o ponto. Cara, o marketing como todo, não só o branding, é muita empatia, né, Jeff? Então, assim, a gente tem que a todo momento se colocar no lugar do outro, cara. E se a gente tem um público, a gente entendendo que aquelas personas, aquele público, a gente tem que... A cada passo que a gente dá, a gente tem que rever se aquilo tá agregando pra ele ou não, entendeu? É muito isso, assim. Então, é essa empatia, cara. A gente, poxa, até quando eu tô divulgando patrocinador, eu tenho que dar resultado pra ele. Sim. Né? E como que eu dou resultado? Se eu gerar identificação com o público. Se o que eu disser, cada palavra que eu digo pro público, tá de fato agregando ou não, entendeu? Cara, isso é sensacional, cara. E quando que começou isso na tua vida, Gustavo? Porque, assim, eu até... Né, a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem tão bem a tua história. Queria que você compartilhasse, assim, quando que você lembra, assim, primeiro momento, qual idade que foi que você começou a se interessar em vender alguma coisa, em criar marca? Como que foi isso pra você, cara? Cara, até vindo pra cá, eu fiquei refletindo um pouco, sabe? Porque sempre quando participa de algum podcast, principalmente como convidado, que eu acho que é um compromisso muito grande a gente entregar informação e tal. E aí eu tava refletindo, eu falei, cara, quando que eu pensei que talvez o branding seria um caminho bom, né? Que eu me identifiquei.
E aí é muito engraçado, cara. Eu quando era mais novo, adolescente, já fiz vários jobs, vários trabalhos de porta a porta. Já fui em Mendes pra divulgar catálogo, não sei o que, de anúncio, aqueles catálogos físicos. Mas olha uma coisa engraçada. Eu nunca me senti muito à vontade com isso. Esse porta a porta pra mim é uma parada... A pior coisa, o pior sentimento pra mim é eu sentir que eu tô incomodando, cara. Que eu chego na loja e eu não tô sendo tão bem recebido. Ou então não é um momento, tipo assim, a pessoa nem me conhece. Mas na mente dela é mais um querendo vender algo. Uhum. E assim, eu não sou muito persuasivo, não. Não sou tão... Diferente de você que, porra, é bom pra caralho com isso. Né? Por isso que na época da Toca Logo a gente se complementava de uma forma foda. Sim. Né? E aí eu descobri uma palavra chamada inbound. Aí eu falei, caralho, o que é inbound? Não sei o que, outbound, inbound. O inbound marketing é você gerar relevância para que as pessoas venham até você. E o outbound é você fazer o exercício contrário, de você levar algo até o espaço da pessoa, ou a amostra grátis, ou então uma presença da sua marca onde ela costuma trafegar, né? E aí eu falei, caraca. Aí eu fui pesquisar sobre o inbound. Eu falei, caramba, é isso que eu gosto, cara. Eu prefiro valorizar a minha marca, gerar relevância nela, para que as pessoas venham até mim já meio que em alguma etapa do funil lá, mais no meio, ela já sabe o que quer. Já sabe o que quer e sabe o que quer, entendeu? Porque essa parte minha da prospecção, de ir até ela, era uma área que eu não me sentia tão à vontade. E aí eu falei, cara, vou transformar tudo que eu fizer na minha vida, eu vou tentar colocar a marca lá em cima. Você lembra quantos anos você tinha? Cara... E com qual marca que foi isso? Assim, foi uma transição da adolescência quando eu tinha que trabalhar com isso. Tinha não. Eu sempre fui envolvido com venda, mas não tanto nesse outbound. Mas eu tive experiências na adolescência com esse outbound, com a prospecção do porta a porta. Eu fazia, mas tava claro pra mim que não era tão à vontade. Na Toca Logo, até onde eu me lembro, foi mais na Toca Logo. Na época no Benedito, no restaurante que meu pai era sócio, eu ajudei ele no marketing, eu aprendi um pouco sobre rede social. Muito bem, cara. Naquela época foi legal pra caramba. Eu aprendi basicamente muito lá. Antes também do Benedito, nas bandas que eu já participei, eu era a parte da rede social, era a parte que fechava show, entendeu? Que relacionava, que articulava um pouco. Então eu já sempre gostei um pouco disso. E aí, cara, assim, vivendo isso, mas ficou muito claro pra mim na Toca Logo. Entendi. Entendeu? Quando eu conheci você e vi que você me complementava de uma forma foda. E vice-versa. Sim, com certeza, cara. Eu falei, pô, eu trabalho em inbound, vamos valorizar a marca, vamos fazer isso, vamos participar de evento tal, não sei o quê, vamos subir. Os eventos que a gente participou era ideia sua, né? Tipo, do nada chegava o Gustavo lá. Caralho, aí, ó, vamos escrever a Toca Logo num programa de TV. Não, e às vezes eu nem falava, né? Não, às vezes eu escrevia a gente no... Escrevi e responderam. Tipo assim, por trás, nos bastidores, eu tinha escrito em, sei lá, 5 coisas. Tudo que aparecia eu me escrevia. É mesmo, cara. Mas eu chegava pra vocês pra dizer quando já avançava. Eu falava, galera, agora para. O negócio da TV foi assim, né? Foi assim. Aí a gente tem que gravar um vídeo. Aí, pô, vamos fazer então a cópia. Aí a gente começou... Foi mesmo. Fomos lá na casa dos meus pais, não foi? Foi. Eu, você e Carlão. o Carlão. E aí a gente fez o vídeo. Mas era muito isso. E aí, assim, uma parada muito bizarra também. Porque não tem muita... O branding, ele às vezes é muito consequência também. A gente sabia que, por exemplo, participar do reality lá da Band, a Planeta Startup, né? A gente sabia que poderia aumentar a taxa de download. Mas olha como valorizou a marca. Não, e a gente, né? Nossa marca pessoal também. Pessoal. Branding pessoal. Branding pessoal. Eu vou até falar um pouco do branding pessoal também. Mas assim, em alguns momentos acaba sendo consequência também, sabe? No Avera,
a gente fez um curso com o Flow, na época tava estourado. Pô, ainda é incrível o Igão lá. Sim. Eles estavam, assim, na hype. Era o maior podcast do Brasil. Hoje tá muito... Tem um Podpah também, que é gigantesco, Cresceu muito, né? Tem vários outros aí. Mas na época eles falaram, ó... eles abriram um curso do Flow. Pra quem quer ter um estúdio de podcast e tal, não sei o quê. E aí a gente fez. E aí a gente recebeu um e-mail lá que ia ganhar uma mentoria ao vivo com o Igor e o Monark. Eu falei, puta que pariu, velho. Porra, tudo que a gente queria, sabe? A gente admira demais os caras e tal. E aí eu entrei na sala, o Lafon falou, pô, irmão, não vai dar não. Eu falei, pra mim eu mudo tudo que tiver que mudar pra poder participar dessa porra. Eu vou. Aí eu fui. E aí mal eu sabia que era basicamente os dois caras na mesa onde rola o papo. E quando a gente entrava pra fazer uma pergunta pra eles, aparecia na TV, pô. Caraca, do podcast, cara. Velho, que foda. E eu falei, filhos da puta, cara. Não era só uma pergunta, não era só a oportunidade de uma pergunta. Mas eles entregaram uma experiência foda aí. Que maneiro, cara. E eu lá, com um celular no canto gravando a tela do notebook, eu falei, não vou perder esse momento nem ferrando, Pô, cara. tirou muita onda. Nem ferrando, porque isso, depois, porra, a gente posta o momento que a gente participou e fez a pergunta e o Igor respondeu. Cara. Isso é do caralho. Isso é do caralho. E até vários outros podcasts, outras pessoas, às vezes mandam mensagem pra gente, ou então querem convidar e... Pô, vê, beleza, o Avera faz isso, um dos primeiros da região, talvez em números, o maior do Sul Fluminense. Com certeza. Mas, pô, olha lá, os caras tiveram uma mentoria Tem uma trajetória, com Flow, né? Total. Assim como também lembra do Rock in Rio Academy, Sim. que a gente teve a oportunidade de fazer uma pergunta pro Roberto Medina. A gente lá no... Porra, isso quando a gente postou foi do caralho também. Foi foda. Né? Então tem vários momentos. Assim, a dica que eu dou pra quem tá assistindo... Cara, existem momentos na empresa de vocês que a intenção nem foi. Eu acho que nunca é assim, vou fazer isso para fazer o branding. Cara, às vezes a gente faz isso, faz algo para vender. E junto dentro desse pacote tem uma oportunidade foda de você fazer um branding. Né? Tô fazendo um projeto aqui de um evento. Cara, mostra os bastidores, pô. Mostra a galera lá ralando pra caramba. Mostra o porquê que o nome daquele evento é isso. Isso é branding, pô. Cara, e é muito legal que eu lembro... Eu tô conectando todas as marcas que eu conheço que você faz parte, tá? Então eu lembro quando você tava criando essa nova logo da iMarket, que aí você foi, me explicou e tal. E aí foi assim com a Passó também. Eu quero depois que você fale um pouquinho da Passó. E eu vejo que isso é muito natural pra você. Né? Mas eu sei também que lá atrás, eu não lembro com qual idade que você já me contou, mas seria legal você falar disso. Você começou vendendo alguma coisa, cara, na escola. Cara, foram várias coisas. Primeira coisa que você lembra que você vendeu na vida, assim. Foi gesso, cara. A gente... O cara vendeu gesso, pessoal. Mas foi gesso, tipo assim, minha mãe, ela sempre fazia, quando eu era pequeno, ela fazia bombom pra complementar a renda. Assim como a paçoca também. Meu pai também, nessa época, quando eu era mais novo, ele também fazia a paçoca. A paçoca, inclusive, nasceu aí. Depois eu vou falar um pouquinho. Mas ela fazia os bombons. Então ela tinha aquelas forminhas de plástico. E aí eu com meu vizinho, o Thales, a gente... Eu vi uma vez ele fazendo gesso lá. E aí eu falei, pô, e se a gente... pega a forma da minha mãe e faz o gesso, por exemplo, forma lá de Papai Noel, da cara do Papai Noel. Tava chegando o Natal. Eu falei, e se a gente faz o gesso, coloca na forma do Papai Noel e depois pinta. E depois coloca tipo um barbante pra servir de decoração pra árvore de Natal das pessoas, das famílias e tal. E Você tinha quantos anos, cara? Pô, mano, devia ter o quê? Uns 8 anos? Que isso, velho. Uns 8 a 10. Acabou que assim, aí em frente lá à casa dos meus pais, tem uma escola até hoje. Então a gente colocava uma mesinha na frente,
colocava os gessos lá e aí as mães, as crianças que passavam, a ideia era pra comprar. Acabou que não deu nada certo, ninguém comprou. Não vendeu. Ninguém comprou. Mas as famílias, assim, a família conhecida foi comprando tudo, entendeu? Pessoal mais próximo. A galera mais próxima. Aí foi comprando e tal. E aí, eu acho que, pô, minha mãe tem até hoje esses gessos aí. Ela de vez em quando ela coloca na árvore mesmo, de Natal. Cara? Então ficou uma parada assim. Posta uma foto um dia dele. Pô, vê se eu posto. Boa ideia. Aí o brand. Boa ideia. Mas engraçado, né? Nessa época não tinha marca, não tinha nome pra esses gessos, né? Mas era uma parada de visão, assim, que rolou, cara. Que foi uma parada maneira, assim. Não, mas eu vendia muita coisa nessa vida, velho. Eu sempre gostava de um E rolo. teve alguém, assim, da sua família, ou alguém próximo que te inspirou e que te, talvez, te trouxe mesmo essa visão, assim, pra você seguir o caminho? Teve alguém de perto, cara, assim? Meu pai sempre foi envolvido com comercial, né? Meu pai trabalhou, nossa, muitos anos na indústria farmacêutica. Então ele sempre... Eu sinto que ele é muito bom com a gestão de relacionamento, sabe? Relacionamento comercial. O cara, ele é foda com isso, assim. Inclusive, já fiz o convite, eu quero vir aqui bater um papo, cara. Maneiro. Ele é foda com isso, cara. Ele tá fazendo com a Brasil também, com a cerveja artesanal. Mas eu acho que, de exemplo, assim, de venda, foi muito ele. Mas eu acho que mais ainda, mais importante, cara, foi que eles sempre me encorajaram sabe? Nunca tiveram essa crença limitante. Nunca tiveram, porra, larga disso. Vai vender porra nenhuma, não. Isso não dá dinheiro, não. Nunca. Até com o podcast, na época, eu falei, pai, quero transformar aquele quartinho lá do terraço em um estúdio pra podcast. Ele, na época, ele falou, teve uma época, não no dia, mas depois que começou a dar certo, ele falou, na época que você me falou isso aí, cara, eu não achava que ia dar certo, não. Mas eu não te falei. Que foda. Porque eu acreditava em você, tá ligado? Que legal, cara. Bizarro, né? Muito Será bacana. que se ele dissesse isso, ele ia me desanimar e o Avera não ia ser o que é hoje? Hoje a gente tá com 6 podcasts rodando no estúdio, né? Então, assim... Vários patrocinadores. Hoje a gente tem eu lá fora, a gente tem o nosso Prolabore, tem uma parte do faturamento para investimento em equipamento. Um dia a gente vai chegar no nível que é o ponto de estúdio aqui. Mas assim, é muito isso, cara. Eu acho que o mais importante foi isso, encorajar. A galera que tá assistindo aí, não sei de venda, não sei de branding, mas, cara, se você tá sentindo que o seu filho ou amigo tá querendo fazer um projeto, você tá sentindo que é sincero, cara, não desencoraja não, velho. É melhor não falar nada do que desencorajar. Isso é verdade. Ou então motiva. Ou então vê... Pô, você vê que ele pode melhorar naquilo, dá o feedback, pô. Dá o feedback. Sincero, pô. Sabe? Você não tem noção. Às vezes a gente não tem noção do quão grande pode chegar aquele projeto ou aquela pessoa com aquilo, tá ligado? Pô, você é um cara muito otimista, né, Gustavo, também. E eu acho que isso facilita, mas ao mesmo tempo... pode, né, às vezes faz a gente... Porque eu me conecto muito com isso. Desculpa, a gente tá se curando aí de uma... né, o tempo ficou virando, aí a gente ficou meio gripado, mas vamos lá. Essa parte aí depois eu vou ver se eu edito aí pra... Não, mas beleza. Então, assim, a gente que é otimista tem tendência, às vezes, a entrar numas enrascadas, né? De não saber a hora de parar, né? E às vezes ficar insistindo num negócio que já deu ruim. Você tem alguma experiência, assim, de algo que você insistiu, que você, tipo, viu que era hora já de largar a mão e que, porra, ficou insistindo no negócio, na teimosia? Ou não, assim? Vou te falar. No meu caso, não, cara. No meu caso... eu acho que não. Mas eu já vi situações de parentes que já começou com um investimento muito alto. Muito alto. E aí quando foi ver, foi, sabe... financeiramente não tava fechando. Ou a pessoa, quando ela viu, ela ficou muito tempo pagando pra trabalhar.
entendeu? Às vezes a cada venda que ela faz dava menos tantos reais. Nossa. Entendeu? Mas eu já vi. Eu aprendi vendo. Nem todo mundo aprende vendo. Tem gente que, né, precisa... às vezes tomar vários tomos pra poder entender que não... Cara, chega, tá bom? Chega de apanhar. Eu vou te falar, Jeff. Eu amo começar com um negócio na unha, fazer aquele dinheiro do lucro da primeira venda, por exemplo, a Passó. Tá sendo uma experiência incrível, cara. Porque a gente tá muito assim, tá muito pé no chão, sabe? A gente não tá fazendo investimento brabo em nada. Não. Qual é o dinheiro que a gente tem? Tem 100 reais, cara. Então vamos comprar 100 reais pra fazer a primeira fabricação da Passó. Vamos vender. Vai dar, sei lá, vai dar 250%, né? Aquele dinheiro a gente vai reinvestir. Não vamos tirar nada. Aumentou. Agora estamos com três lojas, 3 empórios vendendo, e aí vendendo no atacado. Vamos. E aí, mano, qual é a chance disso dar errado? É muito menor. É muito menor. É muito menor. E aí você, com isso, você cria história, você cria o branding, sabe? Você cria o processo, você mostra o processo disso tudo. E aí quando você enxerga que tem uma projeção, o risco tá muito baixo, aí você pode entrar e falar assim, porra... Vou alavancar, né? Em um ano, cara, se eu comprar esse equipamento aqui, eu já tô com 5 clientes B2B, 5 empórios aí, com uma recorrência mensal, e eles me pagando e tal. E aí, assim, eu tenho uma projeção de 5 chegar, por exemplo, em um ano, chegar a 10 empórios, trazer pra cá, pra Volta Redonda. Mas eu preciso investir naquele equipamento. Sim. Aí já o game muda, sabe? Claro. Você não vou comprar aquele equipamento que já vai aumentar a minha capacidade de fabricação lá no talo. Sem antes você ter... Sem antes tá girando, essa recorrência, entendeu? Cara, esse pé no chão vem com os tombos também que a gente leva. Muito. Né? Muito, cara. Muito, muito. Porque eu me vejo muito em alguns negócios, porque, assim, eu insisti durante muito tempo em alguns negócios que não tava dando certo. Então, assim, e eu falo disso, cara, não com tom de, que coitado, não. Porque eu acho que isso fez parte também do meu aprendizado, entendeu? Uhum. Porque eu tinha essa questão do otimismo, não tinha muitas referências ali, e insisti em alguns negócios que eu tomei prejuízo, cara. Uhum. Só que isso me ensinou a ter essa visão de, cara, vamos começar, vai ser bootstrap, né? Vai ser sozinho, assim, do zero, vai. Então, vamos ver como que eu posso começar com o mínimo de investimento para sentir ali o negócio, né? É o que na startup chama de MVP, o mínimo produto viável. Uhum. Né? Então, vou começar com o mínimo, atendendo aqui, vendo, colhendo feedback para ver o que pode melhorar. Começar com a sacolinha, com carimbo. Porra, é isso, cara. E aí depois eu melhoro para... O exemplo do iMarket foi muito interessante. Na pandemia, cara... quer ver? Tentar lembrar aqui. 2019, eu pedi demissão da indústria farmacêutica, eu estava há 7 anos, para trabalhar da indústria automotiva. Eu estava há 7 anos na Peugeot, pedi demissão para entrar na indústria farmacêutica. Ia ganhar quase o dobro do salário, pá. Ia ter uma experiência também que eu já estava querendo ter, vendo o meu pai trabalhando com aquilo. Eu falei, será que eu... Ficava aquela dúvida do seguinte, será que eu vou gostar daquilo? Parece que é maneiro, parece que é legal. Ser bem articulado, fazer gestão de relacionamento, né? A prospecção, pá. E aí, em 3 meses, aconteceu eu indo pra casa da minha namorada, Deblin, que hoje minha esposa, pra ver o último episódio de Game of Thrones. Era Dia das Mães. Eu tinha bebido 3 Heinekens no almoço com a minha mãe. Aí fui dirigindo até lá, lei seca.
Aí a multa chegou, pro endereço da fábrica. Eu tava com o carro da empresa. Nossa. E aí fui desligado por conta disso. Caramba, cara. E aí... Eu lembro disso. Você lembra disso, né? Eu lembro. E aí foi, por exemplo, numa semana, rolou isso. Foi foda pra mim, mano. Eu nunca tinha sido demitido na vida. Eu falei, caralho, vou ser demitido em 3 meses, cara, de trabalho na parada. E aí eu vou sujar minha carteira de trabalho. Eu só batia isso na minha cabeça. Vou sujar minha carteira de trabalho. E eu começando a namorar com a Devlin. Falo, cara, o que a Devlin vai pensar de mim? Tá ligado? Eu acho que eu nunca falei essa porra, mano. Aí eu falei, caraca, ela vai pensar que eu, sei lá, né? Tô nem aí e tal. Tô nem aí, então sou um cara que sou irresponsável. Mas ela nunca pensou isso. Eu já até comentei com ela falou, porra, nunca pensei e tal. Mas, pô, foi foda pra mim, mano. Foi foda. Minha cabeça Caiu, ficou... né, cara? O chão caiu pra caralho. E aí, mas foi uma parada muito engraçada que nessa época, na semana seguinte, a gente recebeu o investimento da FAPERJ. Foi. Nessa semana, a gente tinha que ir no Rio pra assinar documentações e tal. E aí eu falei, pô, minha vida tá pra tocar logo, mano. É isso. Foi o all-in ali. Foi o all-in. All-in, velho. Eu acho que não... Era o momento. Né? E aí depois veio a pandemia. E aí, o que eu quero dizer dessa parte do iMarketing? Na pandemia vendeu pra caralho o celular. Porque a galera tava em casa, né? Vendeu muito, mano. Tinha mês que, assim, pra uma cidade de Barra do Piraí, tinha mês que batia 100 mil de venda, sabe? Caramba. Foi uma época que pra mim, enquanto todo mundo tava falando que tava difícil, realmente estava difícil, muita gente falecendo, mano, né? Mas pro iMarketing foi muito bom. E aí eu até peguei um escritório, eu falei, será que eu pego uma loja no centro? Olha aí, né? Falei, porra, naquele contexto dava pra pegar uma loja no centro. Mas aí fui ver, eu sou meio cagão também. Eu não sou muito ousado com essas coisas, não. Eu acho que é aí que eu me ferro se eu não... Uhum. Se eu não tivesse passado pelas... Desculpa te cortar, só porque não, eu acho que faz favor. sentido, assim. Se eu não tivesse passado os outros problemas que eu tive no negócio, eu ia continuar nesse erro. Porque eu acho que eu sou mais ousado. Talvez até por conta dessa visão de outbound, de botar a cara. Uhum. É mais o meu perfil. Sim. Mas foi mal, segue aí, beleza. Não. E aí nessa época, cara, ao invés de pegar uma loja no centro, por exemplo, eu falei, não, vou pegar um escritório. Eu descobri que tinha uma sala na parte de baixo do prédio onde eu morava. Aí eu falei, pô, vou pegar um escritório. Fui ver o preço, R$400. Falei, é isso, cara. É isso. Mais em conta. Bem mais em conta. Se der certo pra caralho, aí eu vejo uma loja mais pro centro, pá. E aí depois que a pandemia passou, aí, porra, veio a Vera, tudo isso. A venda do iMarketing deu uma reduzida. Né? Tanto que hoje tá lá, tá girando, tem mensagem todo dia. Mas hoje não é o meu foco. Hoje eu tô gastando a energia mais nesses novos projetos. Mas tá lá girando, pá. E aí teve mês que, nos últimos meses, eu acho que tiveram 2 meses que eu não precisei mais atender no escritório. Foi digital, foi todas as vendas digitais, tudo online. E aí eu recuei, tá ligado? Agora imagina, se eu, tivesse pego uma loja lá, tá ligado? Quanto que é um aluguel? Só por curiosidade, assim. No centro vai de 4 mil a 12 mil. Aí, cara. Nossa. De 4 mil a 12 mil. Assim, R$400. Então, qual é a dica que eu dou, assim? Também, poxa, ao invés de fazer um investimento desse, tenta um escritório mais em conta. Pega uma sala num prédio. Cara. Porque será que você precisa de uma loja de porta pra rua? Principalmente iPhone, porra. Mas você fica vê avisado pra caralho. Você vê que interessante, né? Quando eu tava conversando com a Carol aqui, ela falou que, tipo assim, a hora que ela encontrou a brecha do mercado, ela entrou de all-in, velho. All-in? Isso aí. E aí, eu me conecto muito com essa visão, porque, cara, eu já fiz muito isso e muitas vezes deu errado, algumas vezes deu certo. Deu certo. Só que agora eu tô mais nesse perfil igual você. Velho, vou começar um negócio, vou começar pequeno, investir no mínimo, testando, vendo qual é, tateando, sabe? Pô, eu adoro esse processo, cara. É melhor. A chance de dar ruim é muito... Você diminui o risco.
Diminui muito. Diminui muito. É claro que se você tem uma visão, você tem uma visão de um futuro... eu acho que não tem muita... Tem alguns estudos financeiros e tal, mas, cara, a decisão do empreendedor, meu irmão, é uma parada que só ele vai saber o momento, né? É claro que se... A minha estratégia dá certo assim, né? Mas tem a galera que é all-in mesmo e vira o jogo, né? Eu vejo que talvez seja encontrar o meio termo, sabe? Porque tem a hora de você dar all-in. Sim. E, pô, na ocasião dela lá, ela entendeu que, pô, era o momento dela. Assim como em alguns momentos eu percebi, cara, eu tenho que entrar de all-in nisso aí. E foi o que a gente fez, por exemplo, na PS Education, eu e a Lu. Pô, a Lu largou o concurso público, cara. Ela falou disso aqui no primeiro episódio. Entendeu? Eu vi, mano. Foda. Porra, eu larguei um trabalho que eu tava, assim, confortável financeiramente, né? Mas tem um momento de você dar all-in. E não é toda hora. Exato. Tem que saber a hora certa, né? Tem que saber a hora certa. Aquele friozão na barriga. Querendo ou não, foi importante pra você quando você foi obrigado a dar o all-in que você saiu do emprego. Exatamente. Né? Então, às vezes tem alguém que tá nos ouvindo agora aí, que você acabou de perder o emprego, ou que você tá pensando em se desligar e pra entrar no tudo, assim, a gente fala all-in, tá? É um termo dado do poker, né? Que você coloca todas as suas fichas ali naquela jogada. Talvez você esteja nesse momento, mas aí o que você pode fazer para de repente minimizar o teu risco? Faz uma análise, faz um plano ali. Né? Então, como que eu faço para reduzir esse custo inicial? Como eu faço para poder entender o mercado, investindo um pouco menos e vendo se vai... Quais são os indicadores de que está indo bem, de que está dando certo? Ah, eu consegui o primeiro cliente. Pô, legal. Porque às vezes a pessoa acha, e eu vejo muito isso nas consultorias, né? Você também trabalha com consultoria. Tem gente que fica preso a métricas de vaidade, cara. Total. Quantos seguidores, quantas curtidas, Cara, a principal métrica tem que ser a venda. Você concorda com isso ou você acha que... Porque, beleza, tudo... Com certeza. Não, sem dúvida alguma, cara. Eu falo até com a galera da consultoria, né, do Up Digital, que a gente tá, cara, o engajamento, a venda é o principal, né, a vinda do digital, né, é o principal, mas antes disso, o que tem? Como é que as pessoas se relacionam com você, mandam mensagem, comentam as postagens, curtem, né, então é muito sobre isso, como as pessoas se relacionam, né, porque só seguidor, meu irmão, só seguidor... Já era. Seguidor não paga boleto. Não paga boleto nem fudendo. Nem fudendo. Mas uma coisa que eu queria falar também, Jeff, é sobre o branding pessoal, cara. Legal. Acaba que nessa vida, beleza, tem a iMarket, tem uma Vera, tem, por exemplo, a Passó. E aí acaba que, assim, a gente quando empreende em mais de um projeto, a gente tem que também entender qual é o nosso tom de voz para aquelas marcas? Porque, beleza, é o Gustavo que está atrás, é o Jefferson que tá por trás daquele projeto, mas será que é o mesmo Jefferson? Sabe, tipo assim, qual lado é, sabe? Qual parte é? E aí foi um conflito muito grande para mim, cara. E isso rolou. Eu não sei se é eu acredito que seja, porque o mais importante é você manter a sua essência, claro, né? Mas você pode modular um pouco aquele tom de voz. Ainda continua sendo você. Ainda continua. Então, até, por exemplo, a forma que você começa a fala, né? A forma que você se comunica, o tom daquela voz, né? Ou então até mesmo acessórios. Eu não sei se você chegou a perceber, mas eu vou até pegar aqui e mostrar pra vocês. Ó. Tem aqui, cara... Mas assim, abriu a toca do... que acontece? No iMarket, eu tenho que passar uma mensagem mais acolhedora e de alguém que entende sobre os acessórios e tal. Eu preciso de usar óculos, mas não uso sempre. Eu também. Mas no iMarket eu sempre uso nas comunicações. E aí você colocando óculos, você já passa... Pra quem não te conhece, você passa um ar... talvez mais nerdola, não sei.
Não sei. Faz sentido. Né? Mas acabou que foi esse sentimento. Eu falei, cara, então no iMarket, tipo, no trabalho eu uso também, na consultoria. Sim, eu também. Né? E a minha esposa fala que eu tenho que usar legal sempre. Essa visão, velho. Porque continua sendo o Gustavo, ele continua precisando usar óculos, só que, cara, às vezes eu não vou usar. Exatamente. Exatamente. Sou eu. E aí, cara, no Avera, eu passo um pouco mais o informal, um pouco mais da descontração. E aí, normalmente... E aí tá em um outro acessório que eu gosto de usar, que é o boné. E aí, normalmente, eu ponho no Avera o boné, tá ligado? Coisa que no iMarket não caberia, na consultoria não caberia, tá ligado? Que é um lado meu também, que, porra, gosto de festival de música, gosto de uma resenha, gosto de conhecer a história da pessoa, é mais informal, entendeu? E aí no... Tô me sentindo entrevistado agora, cara. Então isso é interessante, cara. E aí eu já até me questionei, pô, será que isso é errado? É certo? Cara, não tá tudo certo. E tem a ver com branding pessoal. Você modular um pouco o seu tom de voz, os acessórios que você usa para cada momento. Sabe, pegando esse gancho aqui, é você pensar que quando você estiver falando com a tua avó, você vai falar num tom. Você não vai falar no mesmo tom que você fala com o teu pai. Pô, mas a tua avó é mãe do teu pai, mas meu amigo... São pessoas diferentes. Aí a pessoa, mas você não pode ser pessoas diferentes. Cara, você não fala com... mas tem que tratar todo mundo igual. Cara, as pessoas, elas são tratadas iguais a partir da diferença que elas têm umas com as outras. Exatamente. Então não dá pra você falar que você continua sendo a mesma pessoa. Você não tá sendo um fingido, um falso por isso. Mas você não fala... no mesmo tom de voz com todo mundo. Não tem como, cara. Exatamente. E quem não fala, quem fala da mesma forma, tá faltando um pouco de empatia. Poxa, é verdade. Sabe? Tenta se colocar no lugar do outro. Tenta imaginar como a pessoa gostaria de ser acolhida, principalmente quando você vai vender alguma coisa, pô. Sabe? Como que ela gostaria de ser recebida. Né? Então, isso tudo aqui, cara, esses acessórios... fazem parte de mim, né? Por exemplo, eu não gosto de camisa branca. Eu não vou passar a usar camisa branca, a não ser que eu seja da saúde, né? Mas assim, isso não faz parte de mim. Então por que eu vou passar a usar? Então assim, modulem, desde que seja da sua essência, do seu gosto, que você sinta à vontade. E você sabe de outra coisa também? Tudo bem se daqui a 2 dias você passar a gostar de usar camisa branca, cara. Ninguém tem nada a ver com isso, bicho. É isso aí. Sabe? É isso aí. As pessoas, eu sei. E aí é uma questão até polêmica, tá? Eu sei que essa questão do brand envolve isso. Tem gente que muda muito. E a gente muda, naturalmente, querendo ou não, a gente muda. Tudo certo. Mas a marca, ela precisa transmitir, pelo que eu percebo, tá? Uma imagem de coerência, né? E principalmente uma imagem ali que a pessoa sente que ela conhece. Né? Sim. E aí é um ponto importante. Né? Às vezes a pessoa que muda muito, ela não dá tempo da audiência entender a mudança. Como que a gente faz para, ainda falando sobre a marca pessoal, uma vez que a gente muda enquanto ser humano, conseguir passar essa mensagem da nossa marca pessoal de um jeito que o público entenda. Pô, agora o Gustavo gosta de camisa branca, por exemplo. Eu sei que eu te coloquei um abacaxi na mão aí, mas... O que é legal, cara? Vamos supor que você tenha lá o seu perfil no Instagram e você já tem uma comunidade que te acompanha. Se você faz uma mudança, será que é legal você explicar o porquê que você está mudando isso? Ou então antes, você refletir por que você tá mudando. Às vezes nem tem explicação, cara. Às vezes você simplesmente passou a gostar de camisa branca. Por algo que você nem saiba o porquê. Mas você pode abordar isso um pouco, tá ligado? E aí gera identificação novamente. Porque a pessoa que tá lá no outro lado, ela vai falar assim, caramba, isso rola comigo também, cara. Eu comecei a usar óculos de sol mês passado e, pô, tô curtindo pra caramba. Né? Então acho que não é ter a obrigação de dar satisfação, mas, poxa, vamos comunicar com o público, sabe? Igual na questão da Passó.
Na Passol a gente tem a tradicional, vai lançar a zero açúcar e vai lançar uma 70% amendoim, pô. Caramba. E aí quando a pessoa vê lá na gôndola, lá na estante, uma Passol com pacote preto, sabe? Eu vou contar para as pessoas que seguem, que acompanham, por que aquele pacote é preto. E aí quando a gente fala da gente, do nosso brand pessoal, pô, o que tem de errado eu também falar para eles sobre algumas coisas que estão rolando, entendeu? Que legal, cara. E aí vai muito da intimidade que o público tem com você também. Sim. Né? Será que você conta, você chega nesse nível? Mas é importante também você se sentir à vontade para contar isso. Entendeu? Então, eu acho que é muito disso. É um relacionamento, igual um amigo. Você tem um amigo, poxa, as coisas que você tem vontade de contar e tal, né? Acaba que o público que está acompanhando também é um público que te considera. Eu acho que a gente deve informar. Se a gente fala de um produto, a mudança de um produto, por que não vai falar de algo relacionado ao nosso brand pessoal, mantém a né? proximidade, né, com as pessoas. Elas sentem que você se importa com elas. Isso é legal. Cara, já, assim, só esse tempo que a gente tá aqui, eu nem sei quanto tempo que a gente tá aqui, mas... assim, foi muito bacana até agora. Eu queria que você colocasse pro pessoal, assim... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque eu vejo que tem muita... Tem ouro aí, sabe? Uhum. De problemas que a gente vive com relação a vendas, tá? Então, por exemplo, eu já tive alguns problemas com vendedores e por isso, às vezes, algumas pessoas até, tipo, começam a detestar vendas. Você teve algum episódio, assim, muito ruim como consumidor? Que, tipo, cara, te deixou, assim, muito, muito irritado e deu vontade de queimar o filme da marca? Já rolou isso contigo? Não. Cara, eu acho que, assim, pelo menos no ambiente que a gente vive aí na região, praticamente todo dia você tem uma experiência ruim com um vendedor, com venda, cara. E uma das que mais batem é a questão do seguinte. Isso já aconteceu com médico, com serviço, sabe? Enquanto você tá lá pagando, a pessoa tá em cima. Pá. Ou então, enquanto tem uma parcela para pagar, tá lá em cima. Vamos supor que você pagou tudo e ainda tem alguns serviços para serem prestados. Se a pessoa quitou e você tem direito a serviço, praticamente aquela empresa não entra mais em contato com você. Porque você pagou e ela... Por mais que tenha mais serviços para serem feitos, você vê que muda. Muda na hora. Pum. Ou então pós-venda. Cara, pós-venda, pelo menos em muitas coisas que eu vejo, tá muito fraco, cara. Tá muito fraco. Pô, deu problema num produto. Pra pessoa te vender aquele produto, porra. Foi uma beleza. Te pega no colo. Mas depois que você compra e você tem algum problema, será que a pessoa te dá a devida atenção ou a mesma atenção que ela te deu quando ela queria vender? E foi algum produto específico, serviço assim? Cara, já vi com... Isso já aconteceu com a minha esposa, com bijuteria. Caramba. Com produto de... Você falou de médico também, né? Médico também. Vamos supor que você tenha... uma coisa que rola muito. Você tem a consulta e a revisão. Aham. Pra marcar a consulta, pra você fazer o pagamento, beleza. Mas será que os médicos têm o mesmo acompanhamento pra marcar a porra da revisão? Pô, tomara que sim, cara. Pois é. Médico, se vocês estão nos ouvindo, pós-venda é importante também. Pô. Então ali, de repente, você fideliza o cliente. Né? Você fez um atendimento legal no primeiro contato. Fez uma revisão legal, você fidelizou aquele cliente, aquele paciente, né? Porque geralmente é chamado de paciente. O paciente ali, ele pode anotar seu nome na agenda dele ali e sempre só querer marcar contigo. Isso exatamente. E aí quando você vê que a pessoa tem o mesmo afinco, vamos supor, mandei uma mensagem, quero marcar a revisão, e aí você vê que às vezes não responde, ou então, cara... Pensem, porque aquele cliente lá, ele tá avaliando a todo tempo. Pô, e às vezes nem é o médico, né? Às vezes é a equipe despreparada na recepção, cara. A equipe despreparada, cara. Pô. A equipe despreparada. Então é muito importante, assim, a gente tá... porque isso diz muito sobre o interesse. Claro.
né? Será que o seu interesse é prestar o melhor serviço ou é só tirar o dinheiro e pronto? Cara, acaba que a recorrência não acontece, pô. Recorrência não acontece. Então, pós-venda eu acho que é muito importante e diz muito sobre o interesse daquela pessoa sobre... Claro que, pô, toda empresa tem que faturar. Mas, cara, e o ser humano do outro lado lá, pô, que já pagou, tá ligado? Caramba. Acho que é muito importante. Muito legal, cara. Gustavo, como que faz pra te encontrar nas redes sociais? Cara, o arroba é Gustavo Kengen. Kengen é o sobrenome, Kengen, tá também no vídeo, né? Sim. E a galera que quiser também acompanhar os projetos, as empresas, tem lá na bio o arroba de todas elas. Tá, então agora chegou a hora do pitch de vendas. Cara, a gente já fez pitch no elevador. Então, assim, isso aqui vai ser fichinha. Literalmente no elevador. Literalmente, né? Essa câmera aqui é a câmera do sucesso. É a câmera que você vai olhar e vai fazer o teu pitch de vendas. E fala com essa galera aí, né? Seja da marca que você quiser falar. Se quiser falar de todas também, o espaço é teu. Eu vejo que é uma grande oportunidade aí deles conhecerem esse trabalho que você faz de perto. E tenho certeza que eles vão ser muito bem recebidos e terão um bom pós-venda e um bom acompanhamento ali quando entrar em contato com uma das marcas que você faz parte. Perfeito. Então, pessoal, a gente está vivendo um momento que precisa de mais humanização, né? Igual a gente falou aqui no papo, tem vários momentos que falta empatia, que falta um pós-venda, e o pós-venda é muito sobre a empatia e a humanização também do atendimento, da venda, né? E se vocês querem saber um pouco mais sobre como humanizar, como ter um serviço ou um produto vendido de uma forma que a pessoa seja acolhida, que ela volte, que ela queira comprar mais vezes com vocês, sigam lá, podem seguir o Instagram. Se quiserem mandar uma mensagem, vi no podcast do Jeff, pode mandar uma mensagem que eu estou disponível para ajudar, seja através dos projetos ou então até de consultoria. Tem também o Up Digital, que é gratuito, né, Jeff? Poxa, a gente está lá. Do Sebrae, né, cara? Gratuito. Né? Então, tem tanto desde desses serviços do iMarket, o Avera, a Passó e vários outros, como também a parte do Up Digital. Então, vai ser muito bem acolhido e atendido. Legal. Eu quero aproveitar para falar também de um parceiro nosso. Esse parceiro que viabiliza a gente estar aqui hoje, né? Que é o Ponto de Estúdio. Isso aí, pô. Esse lugar maravilhoso que a gente está aqui fazendo o episódio aqui com o Gustavo. Então, se você quer fazer conteúdo de qualidade, se você quer realmente engajar a tua audiência para vender mais, você precisa escolher um espaço legal. Você precisa escolher um ambiente que conversa ali com a tua marca e com os teus produtos e serviços. Então, manda uma mensagem pro pessoal do Ponto de Estúdio, que eu tenho certeza que vai caber no seu bolso e vai valer muito a pena os conteúdos que você vai produzir aqui. Isso aí. Salve pro Edu aí, pro Fernando. Fernandão. Galera fera. E, pessoal, seguinte, a gente está chegando no finalzinho do nosso papo. Eu sei que é o começo aqui, a gente com certeza terá outras oportunidades de bater esse papo, porque sempre enriquece muito. Eu sempre aprendo muito quando eu falo contigo. Eu também, mano. Pô, eu espero que quem está nos assistindo, nos ouvindo, possa ter aprendido alguma coisa, né, que possa ali agregar valor para o negócio deles. E antes da gente finalizar, eu queria saber se tem alguma questão aí que você gostaria de trazer, alguma mensagem, alguma história, indicação aí para a turma que está nos assistindo. Cara, uma coisa que eu sempre falo, até com o pessoal da consultoria e tal. Cara, nunca esqueçam que o marketing é um exercício de empatia, sabe? É sempre o exercício da gente se colocar no lugar do outro, cara. Tô comprando um serviço e um produto de uma empresa, mas no outro lado tem uma pessoa. Ou tem várias pessoas. E tem várias famílias. Então, cara, nunca esqueçam disso. Marketing é empatia. E até um livro que eu acho muito legal, cara, que fala um pouco desse contexto do marketing que a gente está vivendo, que pra gente é um livro assim, que é o Marketing 5.0 do Philip Kotler, né? Que fala muito a galera que não sei o que é marketing, ou então não sei qual é o contexto que a gente está vivendo atualmente. Vejam esse livro que é bem legal. É bem legal e aí
Tenho certeza que após a leitura você passa a entender melhor o que tá rolando nesse mundão aí e o que tá rolando nesse mercado, né? Cara, muito legal você falar sobre isso, porque, assim, chega muito pra gente algumas pessoas trazendo a seguinte questão: eu não sei o que postar nas redes sociais, eu não sei o que eu coloco na bio do meu Instagram, eu não sei como fazer vídeo, eu não sei. E assim, por quê? Porque as coisas mudam muito rápido. São muitas ferramentas que surgem, são várias coisas que vão acontecendo e o mundo é muito dinâmico, principalmente o digital. E foi por isso que a gente criou, pessoal, o clube de conteúdo. Então, se você quer se manter atualizado, se você às vezes está no dia a dia, na correria ali, dando conta de tudo, é bom que você esteja num ambiente onde as pessoas trocam conhecimento e você se mantém atualizado e sabe o que tem que fazer de uma forma personalizada, no direcionamento ali. Tá? Então eu convido que você faça parte do clube de conteúdo. A gente está com uma oferta super especial, R$ 49,90. Você fica o tempo que... cara. A pessoa vai ficar o tempo que ela quiser. Se ela quiser ficar um mês e ir embora, a gente acredita muito nisso, sabe, Gustavo? De que não seja pesado aonde você está. Então o valor é realmente acessível para que não seja um problema para ninguém entrar no clube, né? Lá você tem tudo o que você precisa e mais um pouco para conseguir fazer venda na internet, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser trocar uma ideia também, me manda uma mensagem. E, Gustavo, cara, muito obrigado. Valeu, que papo Tamo junto, foda. Cara. Tamo junto. Tenho certeza aí que a turma vai sair daqui já abrindo o portal do Pix, como eu falo, né? Vem em mim. Então é isso. Abram o portal do Pix. Fiquem à vontade aí para deixar comentários, dúvidas aí sobre branding, sobre marketing, sobre vendas. Hoje eu conversei aqui com o Gustavo Kengen, esse cara que, poxa, tem uma visão incrível aí sobre marca, sobre marketing pessoal, sobre venda também, que, pô, começou muito cedo aí vendendo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.